No programa de hoje, recebemos aqui uma dupla dinâmica, já parceiros nossos da Academia Suína, do Suinocast, professor Vinícius Cantarelli, da Federal de Lavras, e Evandro Sandrin, da Fibro. Tudo bem, pessoal? Opa, Jamil, tudo bem? Tudo bem, Sandrinho? Tudo jóia? Tudo bem, Jamil? Tudo bem, Vinícius? Tudo jóia. Legal, pessoal, legal. Bom, convidei vocês para baterem um papo aqui comigo hoje no Suinocast, para a gente falar um pouco aí de probióticos. Obviamente, vamos tocar bastante no intestino, como sempre, né? A nossa parceria aí, que já é de longa data entre a Fibro, o professor Vinícius Cantarelli. Mas eu queria, antes de iniciar o nosso bate-papo, professor Cantarelli, eu sei que muitos que nos escutam já te conhecem, mas se tu pudesse dar um pouquinho do teu background, desde a primeira vez que tu viu o primeiro suíno na tua vida até agora. Pô, essa pergunta você não tinha feito ainda, Jamil. Mas legal, cara, legal. Bem, a primeira vez que eu vi um suíno, né, óbvio, foi antes de eu entrar no curso de zootecnia, né, mas confesso a você que não com olhos muito atentos, né, eu entrei na zootecnia para trabalhar com bovino de corte, e até o meu primeiro semestre eu tentei. E aí me surgiu uma oportunidade de fazer um estágio no setor de suinocultura aqui da UFLA e eu fui. E aí me apaixonei mesmo, né? Então, o meu trabalho mesmo, que eu senti que realmente eu queria trabalhar com suínos, foi a partir de 1998, né? Então já tem aí alguns 23 anos por aí, né? E aí é o que eu falo, eu brinco, né? É um animal que não é fácil de lidar, né? Escandaloso, o cheiro não é tão bom, apesar que é o cheiro do dinheiro, né? Mas que nos apaixona aí, né? E estou aí até hoje. Mas o meu primeiro contato mesmo foi profissional, vamos dizer assim, foi em 1998. Legal, legal. E tu, Evandro, como é que foi essa tua história? Que maravilha, Vinícius, que maravilha. Dizem que só trabalha com suinocultura quem é apaixonado por suíno, né? E se falaste, realmente é verdade, né? Quem trabalha com suinocultura é apaixonado pelo que faz. Eu já nasci como suinocultor, como filho de suinocultor, Jamil, no oeste de Santa Catarina, né? Então ajudava meus pais na produção. Nós tínhamos uma pequena granja de UPL, de produzir leitões, né? E no dia a dia, no intervalo entre uma brincadeira e outra, a gente sempre tinha que dar aquela ajudinha na granja, né? Como é todo o interior. Então já me criei no meio da suinocultura, avicultura também, né? No meio da produção, né? Que é característica da região do oeste de Santa Catarina, né? E assim fui desenvolvendo esse gosto por trabalhar com produção. E na universidade já vi como já havia esse contato de produção, de produtividade. Eu vi uma oportunidade de melhorar o que a gente já tinha, né? Então me senti mais seguro e não me vi, digamos, seguindo outra carreira a não ser com produção, e depois identifiquei que suinocultura seria o que eu iria trabalhar, né? Então, desde a universidade, desde antes da universidade, desde pequeno, sempre gostei de trabalhar com suíno, né? Foi com suinocultura que meu pai me formou, né? Então, realmente, quando a gente trabalha com dedicação, nós conseguimos ter digamos, um lucro e uma boa condição de vida trabalhando com suínos, com aves ou com a linha de produção. E na universidade fui direcionando para me especializando em suinocultura. Da pós-universidade, no meu estágio, desde o meu estágio e até início da minha carreira, trabalhei numa empresa de produção, numa agroindústria, e a partir daí eu cheguei na Fibro como gerente da região sul, né, bastante focado em suinocultura. E é por aí que pretendo seguir, né, com essa espécie gostosa de trabalhar e que nos dá muitas oportunidades. Genial, genial, Evandro. Não, muito boa as duas histórias. Eu digo que os formatos de entrada da suinocultura são essas duas maneiras, né? Ou por acidente, como é o caso do professor, e é o meu caso também, né? Porque eu não tenho nenhum
Eu digo que o primeiro suíno que eu vi, que eu me lembro, foi na faculdade mesmo, não tinha visto ainda, mesmo morando no interior, não tinha visto ainda. Ou um filho de produtor, no caso, Evandro, né? Beleza. Exatamente. Professor Vinícius Cantarelli, com sua vasta experiência aí, a gente já falou, inclusive a gente já gravou um podcast falando sobre as últimas de saúde intestinal, muito bom episódio, o pessoal sempre nos fala desse episódio. Professor, se a gente tivesse começar a falar assim, a relação sistema imune e intestino, tem como a gente explicar ou dar alguns pontos de como como se educa o sistema imune através da saúde intestinal? E também eu sei que vocês, o laboratório de vocês, trabalham com a questão de diferenças entre os sexos, né? Se tu pudesse nos falar um pouco sobre o sistema imune através do intestino e a diferença entre os sexos. Legal, Jamil. Bem, é um tema, é bom a gente pontuar isso, né? Nós estamos tratando de um tema muito complexo, né? A biologia disso é muito complexa. A biologia por si só já é complexa, né? Mas esse especificamente, quando a gente trabalha a fisiologia do trato digestório, a gente envolve microbiologia, imunologia, né? Toda a funcionalidade da mucosa intestinal, isso não é simples. Então, assim, nós temos uma linha de pesquisa com colegas, parceiros, que nos dão suporte em diferentes áreas, né? Porque é muito difícil você ter um cara que entende muito de microbiologia, muito de imunologia, muito de função de barreira intestinal e associar isso tudo e pensar em aplicação prática ainda, que é o mais complicado, né? Assim, é o desafiador. Porque a ciência, ela tenta trazer à tona aquilo que realmente é demandado, mas depois a aplicação disso tem um outro caminho a seguir. Bem, nesse tema específico, que você nos trouxe, né, de sistema imune e microbiologia, como educar o sistema imune, bem, a gente conhece estratégias para modular o sistema imune, né? Então, existe elas via direta ou indireta. A primeira coisa, assim, a gente vai pensar no sistema imune da espécie suína, a primeira coisa, assim, que todo mundo já sabe, mas é bom lembrar, é o colostro. Né? Eu lembro até esses dias que eu fui perguntar numa palestra, e aí depois nos bastidores o professor Guedes falou assim, Vini, só faltou o colostro. Falei, poxa, o mais importante, né? Então, falei, dessa vez eu não vou errar. Então, é o colostro. Não adianta nada a gente falar de uma série de coisas aqui se nós não temos, tá, um bom manejo de colostro, bem vigiado, bem manejado. Tá certo? Por quê? Porque é o começo de tudo. As imunoglobulinas estão ali, é o start. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a colonização. É um tema que a gente tem que evoluir muito ainda, tá? Porque ela não está sendo bem manejada no dia a dia de granja. E a ciência já está nos trazendo muita informação quanto a isso. Óbvio, complexo, sem muita relação, tá? Não quer dizer que eu vou dar um probiótico X no primeiro, segundo, terceiro dia de idade, que ele vai se estabelecer ao final, tá? Isso é complexo, mas é o segundo ponto. E aí o terceiro são as diferentes estratégias, direto ou indiretamente. Eu poderia colocar dois pontos macros aqui, a nutrição, a dieta, via dieta, e manejo. Então vamos começar pela dieta, tá? Eu tenho moduladores do sistema imune que atuam diretamente na mucosa intestinal, tá certo? Já conhecidos, que por sua vez podem sim modular. E aí o modular, de certa forma, é uma ativação, tá? Mas é uma ativação estratégica, quando você precisa, tá certo? Existe muita discussão ainda em cima disso, né? Mas realmente é um modulador ou um ativador? E ela tem que ser estratégica, porque realmente eu não vou trabalhar um beta-glucano ou uma nanoligosacarídeo all the time, o tempo todo. Que talvez isso não seja tão bom, né? Eu vou ativar o sistema imune quando não precisa. Mas na nossa experiência, não só do ponto de vista produtivo, mas até mesmo como adjuvante de vacina, é uma ótima estratégia. Agora, eu posso modular ele indiretamente com probióticos, por exemplo. Mas, Vinícius, probiótico não pode ser direto também? Pode ser direto. Né? Ele tem a relação dos diferentes micro-organismos com o hospedeiro direto na mucosa intestinal, mas também por metabólitos, né? Seja eles metabólitos de atuação direta no hospedeiro ou modulando uma microbiota que conversa melhor com o hospedeiro, né? Que esse é um ponto muito importante, porque a gente tem que saber dividir muito bem essa microbiota, né? As patogênicas, né, as simbióticas ou probióticas, né, ou benéficas, e as comensais, que estão em grande parte. Elas se conversando e dão
e a comensal tendo uma boa relação tanto com a benéfica, tanto com a patogênica, essa comensal conversa melhor com o hospedeiro. Tá? Então, ela talvez não tenha assim, ação tão direta com o sistema imune do hospedeiro, tá? Mas ela garante uma boa comunicação entre a microbiota intestinal e o hospedeiro. Bem, e aí, o outro ponto, né, que eu falei de manejo, porque não adianta nada nós levarmos para um sistema de produção estratégias de modulação do sistema imune, para educar o sistema imune, se eu não estou cuidando do manejo desses animais. Por exemplo, provocando disfunção, vamos falar o contrário, né? Eu não garantindo um bom manejo para os animais e deixando eles suscetíveis a um tipo de estresse agudo ou crônico que irão levar a um dano, tá? Ou prejudicando a funcionalidade de barreira intestinal. Porque aí eu estou tentando educar meu sistema imune, levando metabólitos, estratégias, enfim, o que for, para um bom sistema imune, para ele responder bem quando necessário, eu estou permitindo que os animais tenham estresse, e aí ocorre disfunção de barreira intestinal. Então, as estratégias têm que ser bem feitas, mas tem que pensar do outro lado também. Porque aí você investe um dinheiro e que, na verdade, ele não passa a ser investimento, ele passa a ser gasto quando você não cuida, tá, da fisiologia do animal para ele perceber aquilo que você está trabalhando estrategicamente. Tá claro essa primeira parte? A outra é com relação ao que você comentou de dimorfismo, né, Jamil, das categorias sexuais, é isso, né? Esse é um tema que ainda precisamos de evoluir muito, porque até então, na suinocultura, quando a gente trata de macho e fêmea, né, a gente vai pensar em características diferentes, nós tínhamos elas bem clássicas ali na fase reprodutiva, obviamente, né, e a fase aí de crescimento e principalmente terminação. Que a gente tinha, né, os machos consomem mais, por isso tem maior espessura de toucinho, composição de carcaça diferente. E cada vez mais nós estamos percebendo, tá, que há muito mais do que isso. Tá? A arquitetura da mucosa intestinal é diferente, tá certo? Existe sim importância da endocrinologia do indivíduo já nas fases iniciais. Mas o que nos chama mais atenção, né, além dessa questão de diferença de peso ao nascimento, consumo de colosso, é a colonização. Como os micro-organismos, como as bactérias, diferentes bactérias ou micro-organismos gerais, elas evoluem de forma diferente em macho e fêmea. E agora o ponto mais importante é que o que a gente percebe na fêmea é que realmente ela é mais reativa. Ela é mais reativa. Como reativa? Ela tem maior disfunção de barreira intestinal, a gente percebe nas fêmeas mais diarreia, só que elas morrem menos, né? Então, o que parece, tá? E a gente tem que entender muito mais os mecanismos envolvidos nisso, a gente tem começando a fazer alguns estudos nesse sentido, tá? É que pela reatividade dela, parece que ela é mais resiliente, tá? Então, assim, você vai encontrar maior disfunção de barreira intestinal em fêmeas, você vai encontrar, de modo geral, tá, fêmeas com maior quantidade, com maior concentração, maior índice de diarreia frente a um desafio. No entanto, elas reagem melhor, tá certo? Então, isso é um ponto muito importante. Claro que o sistema imune nessa história é demandado, né? Então, é fato. Mas essa resiliência maior é que garante uma fêmea viver mais do que um macho. Tá? Isso tudo está conectado com o sistema imune. E aí, por fim, né, comentário final nesse sentido é que a gente quer trabalhar para trazer, entre outras coisas, subsídios para aplicação prática de dietas macho-fêmea, não só pensando em exigências nutricionais, não só pensando em consumo de ração diferente, em composição de carcaça, mas nutrição estratégica para a garantia de saúde intestinal e sistêmica para machos e fêmeas. Talvez seja um subsídio maior ainda para a gente começar a fazer esse movimento na prática. Sem dúvida, professor. Eu acho que falando daquele primeiro ponto que tu pontuou do manejo, né? Uma analogia parecida é a gente ter um excelente antimicrobiano numa caixa d'água suja, né? A gente
cuidar muito bem de um ponto, se preocupar, entender como funciona essa relação entre microbiota e sistema imune, mas o animal não está consumindo colostro. E nesse último ponto, sem dúvida, acho que é um grande, não diria um vácuo, mas uma grande oportunidade para a ciência, né? Tirar proveito dessas diferenças, né? Inclusive, eu conversava com um orientado seu, não faz muito tempo, de mestrado, e é realmente isso, né? Me chamou muito a atenção que como a gente tem um gap gigantesco desse tipo de informação. Diferenças do dimorfismo reprodutivo a gente já sabe, mas muito disso, né? De encontrar uma saída e que seja vantajoso e que se realizem estudos muito mais do que se criem opiniões infundadas, né? Eu acho que esse é um grande ponto para se explorar mais na ciência do dimorfismo, né? E só você sabe onde que despertou isso mais em mim? Quando eu estava trabalhando em 2015, quando eu fui para os Estados Unidos trabalhar com um desafio de salmonela, né? Usando óleos essenciais e ácidos orgânicos. E aí nós compomos a baia com machos e fêmeas. Beleza, então fiz a média de desempenho, avaliamos desempenho, outros parâmetros. E na hora que eu fui mexer, falei, peraí, deixa eu dividir aqui individualmente o que foi o peso dos machos e o peso das fêmeas, né? E ali eu tive diferença. E aí, na época, até comentando com alguns colegas lá, e a gente fazendo buscas, e eram pouquíssimas informações, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, esse é um dos pontos que a gente tem que explorar dentro da nossa linha de pesquisa com saúde intestinal, né? Tem coisas aí para a gente explorar que eu acho que tem valor econômico nisso. Me permite, Vinícius e Jamil, também um pequeno comentário. Muito bem colocado, professor, quando você falou do manejo, né? Porque na implementação de uma microbiota, o manejo é essencial, né? Muitas vezes a gente tenta colocar produtos para estabelecer essa microbiota, né? Sendo que eu não tenho um bom cuidado com o leitão ou estou aplicando antibiótico no primeiro dia do leitão, né? Então, é uma certa incoerência entre a prática, entre a informação chegar lá na prática e o manejo ser correto, né? Então, se tem esse limbo para se fazer um estabelecimento da microbiota primeiro, com o que a gente tem, né? Que é o dia a dia, que é através do colostro, que é através de uma boa nutrição da fêmea, uma boa imunização da fêmea e do leitão também, né? E existem outras ferramentas que a gente pode estabelecer, né? Mas se não tivesse cuidado do manejo, diminuindo os efeitos estressores, que é o próprio nascimento, o desmame, quando se tem um problema patológico, uma disbiose qualquer que esse estresse causa, né? Nós não vamos conseguir ter estabelecimento de microbiota, não ter essa integridade de mucosa e comprometendo também a parte de imunidade do animal, né? Perfeito, Sandrinho, perfeito. Não, sem dúvida. E professor Cantarelli, a gente ouve bastante, tem cada vez mais alternativas, né? Dessas moléculas usadas como alternativas ao uso de antimicrobianos. Se pudesse dar uma pincelada rapidamente, as diferenças principais entre pré-probiótico, eubiótico, pós-biótico, para clarear para os nossos ouvintes aí que tem essa dúvida. Legal. Realmente é importante, antes da gente entender e trabalhar as estratégias e o conceito, né? Primeiro, assim, para o pré-biótico, né? Então, tem alguns conceitos que eu, particularmente, acho que não estão corretos. Então, por exemplo, quando fala que o pré-biótico não pode, um componente da dieta não digerido e absorvido pelo indivíduo. E aí eu penso na lactose. A lactose é um pré-biótico. Ela é um pré-biótico, porque os lactobacilos ou as bactérias ácido lático degradam ela e vão produzir ácido lático, não é? E ela é degradada, a lactose e glicose é absorvida na mucosa intestinal. Então, a gente tem que tomar, dando um exemplo, assim, ter o cuidado dos conceitos, né?
Eu acho que eu prefiro muito mais aqueles que, assim, do conceito prebiótico, né, que estão presentes na dieta de alguma forma, ou num alimento, tá? É parte de um alimento, ou por um aditivo, por exemplo, né? Que vão servir de substrato para alguns micro-organismos, de preferência os benéficos, né? E aí favorecendo a sua multiplicação, adesão, né? Garantindo mais resiliência para esses micro-organismos, né? Eu acho que é nesse sentido, né? Então, seriam substratos que, de forma estratégica, iriam garantir não só a multiplicação, mas que aqueles micro-organismos benéficos, que a gente identifica como benéficos, estarão num ambiente melhor, tá? E tem muitos, né? Tem muitos não, mas alguns prebióticos que poderiam ser chamados prebióticos. Inclusive, num tempo, eles falaram que queriam não acabar com esse conceito de prebiótico, né? Mas algumas empresas estrategicamente não trabalhavam o conceito prebiótico, e sim parede celular de levedura, especificamente, que são prebióticos, né? Mas nós temos vários outros aí. Os probióticos, aí sim, né? São micro-organismos vivos que são, obviamente, selecionados para isso, mas um ponto que eu gosto de chamar a atenção, Jamil, é que eles têm que estar na quantidade correta, né? Vinícius, mas tudo quanto é aditivo, vamos pensar assim, ele tem uma dose-resposta. Sim, sim. Mas quando eu penso em probiótico, e o Sandrinho sabe bem disso, que trabalha aí no dia a dia, eu tenho que ir para resolver um problema, ou para garantir um ambiente adequado. Se ele não tiver na quantidade correta e com as armas corretas, ele não vai vencer batalha, né? E vamos ser sinceros, dentro da suinocultura, sistemas de produção desafiadores, e a gente está passando por um desafio de corrigir aquilo que a gente estava fazendo errado, que é o uso imprudente dos antibióticos, né? Passa a ser um desafio maior ainda. Então, se eu não vou com a estratégia correta, é por isso que muitas vezes, e no passado, agora, graças a Deus, né, estão acreditando novamente nos probióticos, que é uma baita de uma estratégia, né, de ferramentas fantásticas, e que tem muito ainda para acontecer. Mas há pouco tempo atrás, quando alguns nutricionistas ou sanitaristas, quando falavam em probióticos, os caras, isso não funciona. Usaram de forma incorreta, né, na quantidade incorreta, no momento incorreto. E, claro, existem tecnologias e tecnologias, depois a gente pode até falar à frente aí quais os micro-organismos que são mais recomendados para isso, né? Então, micro-organismos vivos e benéficos, né? Todos nós deveríamos tomar todo dia probiótico, né? E, enfim, a produção animal também. E o biótico é o conjunto dessas diferentes estratégias que vão garantir um ambiente intestinal saudável, né, que com boa funcionalidade, tá? Então, o pessoal está usando muito esse termo eubiótico. E o mais recente é o pós-biótico, né? O pós-biótico, ele precisa de ter, na verdade, ele é resultado, são metabólitos, substâncias oriundas da atividade metabólica de micro-organismos benéficos, que a gente espera, né, que ele é benéfico por isso mesmo, tá? E ele é, assim, o interessante é que a gente pode induzir a formação de pós-bióticos no lúmen ou na mucosa intestinal, ou agora, mais recentemente, né, estamos trabalhando disponibilizando tecnologias, já com esses metabólicos prontos, encapsulado ou não, né, em conjunto com outros componentes ou não, tá? E aí a gente poderia citar vários, por exemplo, o próprio butirato. Butirato é um pós-biótico característico, né? Mas você pode trabalhar de diferentes formas, uma tributirina, tá? E vários outros que estão por vir aí. E o interessante é que, às vezes, por exemplo, você tem um pós-biótico oriundo de fermentação, tá? De fibra. E, às vezes, o indivíduo não pode receber tanta fibra. Isso acontece muito com humanos, né? O indivíduo não tem tanta capacidade fermentativa. Pô, você já vai lá e oferece o pós-biótico direto. Agora, mais uma vez, tem que ter dosagem certa, tem que estar bem estruturado tecnologicamente falando, porque senão ele não tem o efeito dele, ele não chega até o tecido-alvo, a célula-alvo. Sem dúvida. Isso é ciência, né, professor? Não é
Não é a opção A, B e C, né? Dentro da opção A existem outras inúmeras opções. Acho que é muito, muito importante essa tua fala, porque às vezes a gente é um pouco imediatista, né? Então eu preciso substituir um antimicrobiano ou eu preciso consertar esse problema na grande, vou usar isto. Bom, mas dentro disso se tem a dose, se tem a fase que o animal está vivendo, se tem a interação com a dieta, se tem o sexo dos animais, como a gente já falou, né? E Sandrinha, eu queria que tu comentasse, até porque eu sei que vocês trabalham muito bem essa linha de bacilos, né? E essa é uma pergunta que muita gente nos faz. Bacilos são todos iguais? Jamil, é uma pergunta corriqueira, no que essa pergunta eu ouço quase todo dia. Mas apenas complementando o que o Vinícius comentou, Jamil, hoje não existe uma fórmula pronta, né? Então é o que nós vemos trabalhando dia a dia nesse conceito de redução ou uso prudente de antibióticos, né? Hoje não existe um produto único que você simplesmente vá substituir. Até tem um trabalho na Dinamarca onde mostra que foram comparadas várias nutrições, vários, digamos, protocolos estratégicos substituindo o uso de antibióticos. E existiam protocolos onde teria interação com 2 aditivos, um protocolo com 3 aditivos, 5 aditivos, 7 aditivos. Teoricamente, a nutrição que teria 7 aditivos teria um melhor resultado, mas não foi, né? Então, qual que é a conclusão disso? Cada sistema de produção, nós temos que trabalhar qual que é a melhor estratégia de uso de aditivos para utilizar na redução do uso de antibióticos, né? Hoje, produzir antibióticos ou solúvel ou em feed na suinocultura não temos como fazer. Nós podemos reduzir a carga, isso sim, né? E aí entram todos os aditivos que o professor abordou. E dentro dos probióticos também existem uma classificação específica, e dentro das bactérias, os bacilos eles estão presentes. E os bacilos não são todos iguais. Como qualquer filo genético, cada bactéria, cada bacillus tem seu diferencial genético. E esse diferencial devido ao meio onde que ele foi cultivado. Então, um bacillus que foi retirado do solo, ele possui uma ação diferente do que um bacillus que foi tirado da proteína de soja, foi selecionado da proteína de soja, né? Então, e nem todas as bactérias possuem uma ação probiótica, isso também é interessante de se falar. E o que nós precisamos saber? As empresas, elas já possuem tecnologias de identificar o genoma de cada bacillus e, em cima desse genoma, ver qual que é o modo de ação específico para cada bacillus, né? Então, por exemplo, um Bacillus subtilis, existem N Bacillus subtilis, porém, uma certa cepa de Bacillus subtilis, ela pode ser maior produtora de celulase, né? Então, eu vou utilizar essa cepa quando eu quero melhorar o desempenho dos meus animais, porque vai auxiliar as enzimas que essa bactéria vai produzir, vai auxiliar na degradação do alimento, né? Através de proteases, lipases ou amilases. Já um Bacillus licheniformis, ele possui uma estrutura genética que o fenótipo dele será produzir enzimas que atuarão diretamente sobre certos agentes patológicos, né? Agentes patogênicos, né? Como Escherichia coli, como própria Salmonella, né? E então o interessante é a gente saber o que cada cepa de bacilos é capaz, qual a sua diferenciação genética, e não só o grupo bacilos, mas a cepa de cada bacilos, né? Então, isso que é o mais importante, identificar, né, que bactéria que você vai utilizar para o seu desafio, né? Se é um direcionamento para melhora de desempenho, ou um direcionamento sanitário, eu vou utilizar aquela cepa específica.
Perfeito. Não sei Perfeito, se eu Sandrinho. não sei se eu me fiz compreender. Sim, sim, não, clareou muito, porque a gente tem dentro do próprio Bacillus lequiniformes, dentro do próprio Bacillus bruxílis, várias outras informações importantes relacionadas a eles. E a minha pergunta para ti seria assim, vocês que trabalham bastante com isso, o que vocês têm colhido de resultado em termos de campo, assim? E aí eu não digo somente performance, né? Porque às vezes a gente fica com uma visão um pouco enviesada só da performance, né? Quando a gente tem alguns outros indicadores de saúde que são importantes e vão ser cada vez mais importantes se falando de sustentabilidade e cada vez mais o consumidor querendo entender a fonte do seu alimento. O que vocês têm colhido de resultados com os usos dos bacilos, principalmente, ou de outras cepas probióticas, Sandrinho? Claro. Jamil, a principal orientação, o principal benefício que a gente vê digamos assim, é o uso contínuo do produto, o que leva o uso contínuo do produto. Por exemplo, se eu vou utilizar um bacillus na forma reprodutiva, na gestação e lactação, o que eu vou trabalhar? Vou trabalhar a parte reprodutiva da fêmea, né? Então, a fase de reprodução, a fêmea ela direciona sua energia para o desenvolvimento do parto, para o desenvolvimento reprodutivo, né? Já numa fase de lactação, o principal efeito é uma melhora na saúde da fêmea, para uma maior produção de leite e, consequentemente, atuar sobre o leitão, ter uma leitegada mais uniforme e mais saudável, né? Ao mesmo tempo que ela consegue modular em partes o ambiente, né? Ela consegue também, em certa forma, modular a microbiota do leitão. E quando nós indicamos o próprio creep feeding, a parte de creche e terminação, nós buscamos realmente a sanidade, né? A sanidade como redução de mortalidade, diarreias e desempenho do animal. Então, nós vemos esse resultado quando utilizamos produtos. Por quê? Qual é o principal objetivo do probiótico? Reduzir ou evitar a disbiose, né? Por quê? Porque uma disbiose ela vai causar uma disfunção entérica, e essa disfunção que vai causar os problemas, né? Então, quando você evita essa disbiose por um efeito estressor, e todos os efeitos estressores, o professor Vinícius me corrige se eu estiver errado, todos os efeitos estressores do dia a dia, como o processo de lactação, a própria maternidade, a junção de lotes, todos esses efeitos estressores que existem na produção levam a uma disbiose, ou mais leve ou maior, ou em níveis maiores. E nessa disbiose, o que o professor colocou é perfeitamente correto. Nós temos que cuidar com a dosagem dos probióticos. Então, quando eu tenho um desmame, por exemplo, eu preciso utilizar uma dose complementar do que a dose basal que nós utilizamos numa dieta onde não tem desafio nenhum, né? E é uma coisa que não era utilizada, e é uma coisa que nós estamos trabalhando agora estrategicamente com o uso dos probióticos, né? E em momentos estressores, de alto estresse, a dose do probiótico precisa ser revista, né? Para se ter o efeito desejado dessa bactéria, né? Senão nós não vamos encontrar, né? E outro ponto é a repetibilidade, né? Nós temos que ter uma repetibilidade, uma observação a médio e longo prazo, para se ter esses efeitos desejados, né? É diferente do antibiótico, você coloca da noite para o dia, você já vê o efeito, né? Já umas bactérias não, elas precisam modular, precisam de tempo para poder modular, manter a integridade intestinal e modular a saúde do animal. Perfeito, Sandrinho. Sem dúvida. Esses dias eu conversava com o professor Geraldo Alberton e ele falou um ponto que vai muito de encontro com esse termo de repetibilidade, que é a gente às vezes fala em modulação ambiental, né, através do uso de probióticos e tal,
E a gente às vezes esquece que o efeito não é como o do antibiótico, que a gente está muito acostumado, né? De começar a usar num dia e no outro já começar a avaliar se o antibiótico está fazendo efeito, né? É um mundo completamente diferente. A gente está tentando modular um ambiente que talvez possa ser, por exemplo, inclusive no frango, né? Possa acontecer um efeito muito mais positivo no próximo lote, né? Ou na própria na fêmea do ambiente, aí o efeito ele é muito diferente da maneira como a gente avalia do que melhorar, curar uma doença ou melhorar um desempenho imediatamente. Eu acho que são pontos que são duas formas de pensar diferentes, né? Eu acho que esse é um ponto muitíssimo importante que a gente tem que ter muito em mente. A minha pergunta para vocês, e também professor e Sandrine, fiquem à vontade para comentar, é assim, vocês veem a aplicabilidade dos probióticos? Eu vejo muito que no humano se faz isso, né? Precisou utilizar antibiótico, 7 dias, amoxicilina, se recomenda tomar probiótico por algum tempo, ou teve algum evento intestinal, entérico também. Como que vocês veem isso nessa recomposição de flora sendo aplicado, além desses momentos de estresse, como desmame e alguns outros momentos? Por exemplo, assim, fiz um pulso de medicação para um lote com problema entérico, a gente pode encontrar uma aplicabilidade para os probióticos pós este pulso? Jamil, é uma das indicações dos probióticos, porque quando você utiliza um antibiótico, o antibiótico não é seletivo, ele tem uma predileção de local de ação. Quando ele chega neste local, ele vai ter uma ação tanto em bactérias gram-positivas e gram-negativas, né? O tanto que nós temos, falando de intestino, nós temos um trabalho que mostra que quando é utilizado, após a utilização do antibiótico, o ambiente, a colônia de bactérias maléficas é muito maior do que bactérias láticas, produtoras de ácidos láticos, né? Então, isso se tem essa disbiose, né, causado após o uso do antibiótico. Quando eu utilizo um probiótico junto com o antibiótico, essa ação deletéria é menor, né? E então, tem sim uma ação, principalmente sobre a reposição de flora logo após a medicação, né? E sim, nós temos uma indicação de utilização de probióticos, porém, aí eu entro numa questão um tanto polêmica, que até o professor Vinícius comentou, mas funciona o probióticos? No passado foi utilizado de uma forma que talvez não fosse a correta, né? Hoje sabemos que as bactérias probióticas possuem duas classificações, né? As bactérias que são esporuladas e que não são esporuladas, né? Quando a gente pega as bactérias que não são esporuladas, nós temos que ter um cuidado na administração dessas bactérias, porque são organismos vivos e sem nenhuma proteção. Então, elas também estão à mercê do antibiótico, do contato com o antibiótico, uma perda de dose por causa do efeito térmico de uma peletização ou do próprio suco gástrico, né? Então, a dose que se deseja numa situação dessa, no local de ação que é o intestino, talvez não seja suficiente para evitar, para se ter esse efeito desejado. Já quando nós selecionamos bactérias onde possuem, que são esporuladas, elas possuem uma resistência maior desses efeitos estressores da administração, né? Então, se tem um efeito em cima disso. Isso gerou dúvida no passado, né? Então, é uma coisa que fica mais clara nesse momento, né? Mas, após a utilização de antibióticos, também é um efeito estressor pensando na microbiota intestinal, né? E é uma indicação nossa da utilização de probióticos, não apenas de probióticos, mas pode ser utilizado também outras, em conjunto com o probiótico, outros aditivos que amenizam e tem uma recuperação rápida dessa disbiose. Perfeito, Sandrine. Professor, algum comentário? É interessante, eu estava pensando aqui, né? Eu vou comentar aí mais no final, que é a questão da nutrição também, né? Se a gente não tiver atento à nutrição, que é o mais importante disso tudo, né? A gente começou essa história por desafios sanitários, né?
ou seja, veio muito mais à tona essa demanda do desenvolvimento de tecnologias para garantia de saúde intestinal por desafios entéricos, por doenças, por patógenos, mas na verdade o que provoca os maiores distúrbios, tá? O que deixa as margens é a nutrição, né? Então é muito importante a gente estar atento a isso também. Que estratégia que nós vamos usar, qual que é o micro-organismo, ok? Mas que ambiente que eles estão, que ambiente que todo dia o trato gastrointestinal vai estar sendo alimentado, né? E esse é um ponto que, enfim, nós vamos ter que evoluir muito ainda, né? Evoluir muito ainda. Mas ao final aí eu posso fazer uma abordagem sobre isso. Perfeito, professor. E, Sandrinho, tu poderia comentar um pouquinho assim, como que é a operacionalização da utilização do probiótico? Como é que funciona colocar na dieta? Como que, existem diferentes maneiras? Como que, se a gente pudesse resumir um pouco a operação, né, de colocar um probiótico numa dieta? Uma boa pergunta é essa, né? Então, se a gente observar e a gente vê a orientação da OMS, né? A OMS, ela classifica, ela descreve os probióticos como bactérias vivas e, quando utilizados em doses suficientes, causam um benefício de saúde para o hospedeiro, né? Então, em cima dessa definição geral, nós temos que ter uma visão holística de toda a produção, né? Não significa que a gente passe a utilizar um produto, um probiótico, entra todas as gamas de bactérias, apenas um desafio, né? Se o estresse aconteceu antes daquele momento. Então, não adianta eu utilizar um probiótico numa creche, apenas na creche, se o problema está tendo na administração do colosso, como o professor falou. Não vou ter esse efeito, né? Então, antes da gente utilizar ou indicar um probiótico, tem que ser definidas estratégias, né? Qual a sua estratégia nutricional? Quais são as suas principais coisas? Qual o seu objetivo? A redução de antibióticos ou a melhoria da saúde do animal, né? Então, é aí que começa por esse ponto. Senão, não vou ter um bom efeito da utilização, né? O tanto que a nossa indicação parte utilizar antes do que aquele desafio que se está enfrentando, né? Então, se pode utilizar com N associações, né? Hoje se tem a utilização de probióticos com ácidos orgânicos, com leveduras, então ele se encaixa nessas associações, dependendo, claro, de cada setor produtivo, de cada granja, de cada empresa. Mas, no geral, o que nós orientamos, Jamil, é um cuidado muito rígido com a inclusão dos produtos na ração, na fábrica de ração, né? Muitas fábricas hoje estão no gargalo para a produção, a mistura é muito importante para garantir essa dose, né? E isso a gente nós podemos corrigir esse processo através onde existem técnicas que conseguem monitorar essa dosagem de probióticos. Eu acho que é um ponto importante que nós temos que fazer, né? Garantir que a dose correta esteja atingindo o local desejado, que é o intestino, né? Para se ter esse efeito. E nessa visão holística, qual que é o principal objetivo de tudo isso? Nós temos um produto de qualidade. E qual é esse produto? É um leitão de qualidade, é um suíno lá na balança de qualidade, de saúde e de peso, né? Então, hoje se tem protocolos desde a utilização na fase reprodutiva, né? Pensando após a inseminação, já suplementar com probiótico, pensando no desempenho reprodutivo da fêmea. A utilização muito importante no período pré-lactação, visando o parto, o momento de parto, onde é um efeito estressor muito grande, seguindo durante a utilização, durante toda a lactação,
pensando na produção de leite na fêmea, mas também pensando para o leitão lactente. Ele vai ter esse benefício através do aumento da produção de leite. E já tem trabalhos que nós estamos analisando também qual é o efeito do probiótico sobre o comportamento da fêmea. Então, relatos de pessoas, de grandes que começaram a utilizar o probiótico, sentindo que a fêmea tem um bem-estar melhor. Logo após um consumo maior, isso através do consumo maior de ração, elas voltaram ao consumo normal de ração após o parto, antes das fêmeas que não receberam o probiótico. Então, ele causa um bem-estar na fêmea. E também um aumento energético devido à degradação. Isso vai responder à maior produção de leite, a uma sanidade, a um ganho de peso maior do leitão. E se tem uma continuidade no leitão até final de creche. Porém, nós indicamos muito esse uso, uma atenção sobre a dose indicada do probiótico, que dose que eu vou administrar na primeira fase de creche, na segunda fase de creche, nas fases finais de creche. Porque onde que eu tenho que observar, onde que é o desafio, e em cima desse desafio, essa dose tem que ser suplementada, não se pode utilizar uma dose padrão para todas as fases. Então, em resumo, Jamil, o probiótico ele precisa ser utilizado continuamente, ele não se adere à mucosa intestinal. As bactérias não se aderem à mucosa intestinal, ele é um produto de passagem. Então, a partir do momento que eu deixei de utilizar, eu vou perder aquele efeito benéfico das bactérias. Por isso que é um uso contínuo e por isso que a gente fala de ter uma visão holística de toda a produção, para combater o problema antes que eu possua ele. E esse problema, o que é? É o estresse que leva à desbiose. Então, todo momento de estresse, todo momento de desbiose é um bom indicativo para a utilização do probiótico, junto, claro, pode ser junto com outros produtos que amenizam esse estresse. E esses produtos podem ser um antibiótico, pode ser um ácido orgânico, pode ser um oligosacarídeo, qual a melhor estratégia nutricional que a empresa pode implementar. Perfeito, perfeito. Não, tu nos deu basicamente as boas práticas de produção, todas em voltas do probiótico, mas eu acho que é muito importante, sabe? Porque às vezes a gente tem uma informação científica muito boa, mas na operação da coisa ela não funciona, né? É aquela coisa. Funciona. Conversando com nutricionistas aí ao redor do mundo, eles falam, o difícil não é formular, o difícil é o caminhão certo e colocar a ração no silo certo e do silo sair para o comedouro certo, que parece ser, às vezes, até banal, né? Mas às vezes a gente acha que é a formulação que é o complexo, mas eu acho que é bem isso, né? Um cuidado na produção, né? O condicionamento dessa molécula, a temperatura, se vai peletizar ou não, eu acho que são vários pontos que podem ir e o próprio manejo, como a gente abriu falando, né? A gente tem a melhor molécula do mundo em uma granja que não tem um manejo de colostro bem feito, então eu acho que esses são pontos importantíssimos que, mais do que a tomada de decisão de escolher produto A ou B, é entender que se não der o resultado que eu espero, primeiro, qual é o resultado que eu espero? Segundo, se não der o resultado que eu espero, o que eu estou fazendo talvez possa estar errado, né? Porque não é simplesmente o produto funciona ou não funciona, né? Acho que são vários pontos para se discutir mesmo, Sandrinho. Não, mas realmente a realidade que nós temos, né? E são os principais pontos, né, Jamil? Outro ponto que a gente observa que é importante é a forma de avaliação também. Então, hoje, você colocar em uma grande experimental, eu não vou ter o desafio, né? Eu não vou estar... É muito difícil de copiar o desafio que se você tem no campo, né? Então, muitas vezes, aquilo que você espera não acontece. E a mesma coisa acontece no campo. Muitas vezes não acontece porque ou teve algum problema durante o processo ou eu não consegui capturar aqueles dados porque não tem pessoas para fazer essa leitura. Não, perfeito. Eu acho que é o dimensionamento, né, de tu entender que até tem um trabalho que o professor Bob Goodman apresentou uma vez,
ele comparou estudos que foram rodados na granja da universidade, granja experimental, 300 leitões em creche, 5 animais por baia, e aqui eu não estou falando que isso está errado, na verdade é muito certo, tu consegue otimizar, fazer muito trabalho, e tu treina muita gente para rodar experimento dessa forma também. Mas comparando o consumo de ração, independente do tipo de experimento que se rodou, de 25% a 30% de diferença no consumo de ração, quando tu compara a mais para as granjas experimentais de universidade, com menos animais, do que no campo, que obviamente tem mais desafio, mais animal por baia, mistura de lote, o que de certa forma é esperado, mas é bom a gente ter isso quantificado, né? A gente falar que, eu não tenho desafio, eu tenho menos animais por baia, tá, mas quanto que muda, né? Qual é o percentual do consumo? Eu acho que essas informações são muito importantes e, com certeza, tanto na granja experimental como na granja comercial, os estudos devem ser rodados, porque a gente aprende muita coisa e outra, não é tão fácil assim ficar rodando experimentos com 2.000 animais todos os dias, com 50 animais por baia, porque senão a gente travaria, engessaria a ciência e produziria muito menos conhecimento na suinocultura. Professor, algum comentário? Eu vou só reforçar o que você está falando aí, Jamil, porque a gente rodou muito experimento em condição experimental de universidade, né, com menos animais, baias menores. Sem dúvida é importante, tá, gente? Também não estou dizendo aqui que não deve fazer, mas quando a gente só ter os primeiros resultados na granja experimental da Animal Nutri, que está dentro de uma granja comercial, trabalhando com mais animais, é muito diferente. E aí, dentro desse tema que nós estamos trabalhando aqui, cara, você pensa só, se o indivíduo consumiu a mais, tem mais substrato. Você tem uma microbiota diferente, tem mais desafio. Aliás, você tem uma inflamação metabólica maior, você pode ter, ou menor. Os tipos de desafios são diferentes só pelos pontos intrínsecos ao indivíduo. Entende? O indivíduo que consome mais, ele tem desafio, uma inflamação metabólica maior. O que consome menos, que seria um animal de produção, vamos dizer assim, em condições comerciais, ele consome menos, beleza. Mas ele tem outros tipos de desafio, né? A densidade, mais estresse, outros tipos de estresse. Então, é um outro ponto que nós temos que estar atento, né? Não adianta a ciência gerar muitos resultados a esse tema que nós estamos trabalhando hoje, se nós não tivermos validação, tá certo? Em condições comerciais. E isso é muito importante, eu sempre fico muito preocupado a isso, né? Depois, como é que nós vamos traduzir isso daí para o nutricionista ou para o sanitarista para ele tomar a decisão? Isso é muito importante. Perfeito, professor, sem dúvida, sem dúvida. E professor, o Sandrinho até já comentou algumas partes aí da questão de aplicabilidade reprodutiva, tem se ouvido falar bastante da relação do gut-lung axis, do eixo também de microbiota pulmonar, microbiota reprodutiva, né? O que tu tem visto assim de aplicabilidade extra-intestinal, assim, como um potencial para uso de probióticos ou algumas outras moléculas que não sejam no intestino? Legal, esse é um ponto que nós temos que evoluir bastante, porque demanda já tem muito, né? A primeira é essa, né? Assim, ok, vamos ajustar o programa de antimicrobianos, que até então era só antibiótico, da nossa granja. Mas eu tenho os respiratórios, como é que eu vou fazer? Então, no primeiro momento, não mexe nos respiratórios, não. Tá, mas o respiratório, alguns antibióticos que eu uso, ele afeta diretamente o entérico. E aí, o Sandrinho já colocou muito bem, você tem uma perturbação da microbiota intestinal, né? Você usa antibiótico, você tem uma perturbação da microbiota. Então, como é que nós poderíamos, né, trabalhar estratégias para modulação da microbiota intestinal e que, por sua vez, iriam afetar. E aí, claro, nesse caso é indiretamente a microbiota, né, ou os desafios da microbiota, do trato respiratório frente aos desafios patogênicos, isso sem dúvida. Agora, já existe alguma relação, né? Eles têm, a gente fala muito aí de estafilococcus, né? Mas já tem alguns
inclusive lactobacilos, já tem alguns bacilos, metabólitos deles que estão relacionados a isso daí. Óbvio que no meio disso tudo tem duas áreas da ciência muito importantes nisso, que é a função de barreira intestinal, obviamente não perturba tudo, mas principalmente o sistema imune, né? E eu acredito muito nessa questão desses pós-bióticos, tá? Que vai ajudar a comunicação aí entre o que acontece, entre de fato o que está acontecendo no ambiente intestinal, que irá repercutir nas vias sistêmicas e irá afetar, né, positivamente ao que nós queremos, né, um ambiente respiratório mais resiliente, um ambiente reprodutivo mais resiliente aos desafios que estão ali, né? Imagina o trato reprodutivo de uma fêmea em gestação, lactação, essas fêmeas altamente produtivas, certamente, né? Até porque metabólitos que são todos absorvidos no intestino vão chegar a esses órgãos, a esses tecidos que nós estamos falando aqui, seja reprodutivo ou respiratório. Então, é uma das áreas, Jamil, que eu acredito que nós temos que evoluir mais. Só que nós precisamos de muito estudo, né? E eu digo mais, quando eu falo muito estudo, me preocupa um pouco, porque precisa de uma linha com perguntas e respostas, uma linha de pesquisa. Né? Quem é que tem linha de pesquisa hoje trabalhando saúde entérica ou saúde respiratória? Né? Pergunta e resposta, gerando uma série de resultados. Porque é ótimo, nós temos lá um resultado X. O micro-organismo X, quando foi suplementado, quando foi adicionado a uma dieta de fêmeas ou de leitão ou do que foi, diminuiu, por exemplo, diminuiu animais acometidos com PIRS. Beleza, né? Já tem trabalho na literatura. Foi feito um transplante fecal, os animais diminuíram incidência de PIRS, né? Diminuíram medicação, por exemplo, e aí vai. Agora, nós precisamos de volume de resultado, repetibilidade, foi o que o Sandrinho falou. Senão, deixa realmente os profissionais que irão tomar decisão em dúvida, né? Mas você tem 1, 2 trabalhos, nós precisamos de uma sequência, né? Então, eu penso sobre isso daí, né? Se a tua pergunta foi mais assim ligada a outros órgãos, né? Eu penso que é isso daí. Eu fiz até, na hora que vocês estavam conversando aqui, eu fiz algumas anotações, né? Eles têm relacionado aí uma série de micro-organismos a esses problemas, né? Alguns que a gente já conhece, outros que a gente nem tem ideia, né? Quando você olha o trabalho, você fala assim, mas gente, nunca ouvi falar nisso, tá? Mas ele foi um marcador ali interessante para isso, né? Agora, quanto à aplicação, Jamil, outras aplicações, né? O Sandrinho comentou aí, né? A gente pode usar... Bem, primeiro o seguinte, para que nós vamos usar probiótico? Né? Assim, muitos esperam, óbvio, o desempenho. É o que vai dar o ROI ou não. A maioria dos tomadores de decisão vão pensar no ROI. Estão errado? Não, estão mais do que certo. Mas tem 2 pontos aí que é importante, que certamente irão também impactar no retorno sobre o investimento, que é a saúde por si só, a saúde do teu rebanho, a saúde do ambiente. Você citou aí, trabalhos com avicultura, eles já estão estrategicamente esperando o resultado depois de 2 ou 3 lotes, né? Que é o tal da modulação da microbiota ambiental. Não é só intestinal, né? E o outro que o Sandrinho falou, que é o bem-estar. E aí nós estamos falando realmente nisso, né? Sistema nervoso entérico, sistema nervoso central. Tudo está muito conectado. E mexeu com o sistema nervoso central, você mexeu com o indivíduo como um todo. Tá? Então, a gente está trabalhando assim, muitas estratégias. Às vezes, vamos aplicar, vamos suplementar triptofano. Baita estratégia interessante para deixar os indivíduos mais calmos. Mas nós precisamos de uma microbiota mais pacificadora. Se a microbiota é mais pacificadora, certamente o indivíduo se sente bem. Né? Se ela está perturbada, você pode estar com o resto todo dando certo. Você pode pôr música para as matrizes, Mozart para tocar para elas. Se ela está com a microbiota perturbada, ela não vai se sentir bem.
Então, tem muita coisa relacionada aí ao bem-estar, eu acho que isso nós temos que trazer à tona. Então, desempenho, sim, saúde sistêmica, sim, e bem-estar dos animais. Se você come bem, você tem uma microbiota saudável, você está indo todo dia no banheiro, naquele mesmo horário, a chance de você estar em bem-estar melhor, ok. Né? E aí, outra coisa, se ele é estratégia, é preventivo, é promotor, é tratamento, é colonização, olha quanta coisa que você precisa de estar atento para você construir a sua estratégia. Né? Então, nós precisamos saber isso, porque assim, usa tal probiótico, vou usar. Não, inteligência, nós precisamos de usar nossa inteligência, a central de inteligência para construir programas. E aí, assim, eu tenho visto, só para finalizar essa parte, eu tenho visto que as grandes agroindústrias se movimentaram para isso. A gente tem aí grandes agroindústrias que já tiraram antibiótico, né, em feed, e agora estão começando a mandar WhatsApp, ligar pequenos e médios produtores. Olha, eu quero diminuir os antibióticos aqui. Né? E aí não tem a resposta simples, né? A gente tem que falar, vamos conversar, vamos evoluir nisso daí, né? Então, assim, Sandrinho, você sabe disso, né? Jamil também, as coisas estão funcionando, graças a Deus, né? O que nós precisamos é de continuar estudando, né? Fomentando a ciência aí e a aplicação dessa ciência para realmente, de fato, a gente ter uma outra suinocultura, né? Perfeito, professor Sandrinho. Algum comentário aqui? Foi muito bem explorado pelo professor, acho que a ciência é a base de tudo, né? Só uma colocação sobre a ação dos probióticos, uma ação sistêmica. A suinocultura é um pouco, os resultados, os trabalhos são um pouco mais lentos porque é mais difícil, é mais demorado, é um ciclo mais longo, é mais custoso, né? Quando a gente vem, por exemplo, a avicultura, é uma relação, um dado de avicultura, mas pode ser um exemplo a ser seguido. Né? Hoje nós temos um trabalho que a utilização de probióticos reduziu o cortisol, mostrando um melhor bem-estar para os frangos no momento da pega. Né? Então, tudo isso, mas o que causa no suíno esse aumento ou redução de cortisol? É uma melhora na integridade intestinal, é uma melhora no momento de se alimentar, maior produção de imunoglobulinas. Então, acho que é uma linha de pesquisa, como o professor falou, que precisa ser colocado e medido, né? Não só a nível de probióticos, mas em todos os níveis, tanto imunologia quanto nutrição também, né? Então, uma redução de antibióticos, o que vai causar no bem-estar dos animais? Né? Ou não vai ter um bem-estar, né? É um risco também que se corre a retirada de antibióticos de forma não programada ou de forma não estudada. Exatamente, Daniel. Eu acho que, e até fazendo um complemento aqui, né, para fechar essa fala, até a Alana Collen, lá, a autora do livro 10% Humano, nos deve alguns royalties aí, de tanto que a gente já citou o livro dela, né? Mas eu acho que é tão interessante a gente ver que existem tantas espécies que, não sei se a palavra é modular, mas que existem tantas espécies com tanta dependência e tanta reação de acordo com a sua microbiota, com a sua saúde intestinal, seja espécies aselvajadas, selvagens, do próprio ser humano, tem tanta relação, tem tudo isso que o professor Vinícius nos comentou do dimorfismo, né? A reação do intestino da fêmea é diferente da reação do intestino no macho. Então, eu acho que tem muita coisa para se aprender aqui, tem muita coisa para validar aqui. Não é uma receita de bolo, não é trocar A por B, não é, eu quero parar de usar antibióticos em feed, eu vou começar a usar isso, isso e isso. Não, são casos a casos e a ciência tem que evoluir nisso, e com certeza a aplicabilidade me veio na cabeça, por exemplo, agora, eu pelo menos nunca ouvi falar de uso de probióticos, essas moléculas ativas, na inseminação. Pelo menos o tema reduzir o uso de antibióticos nos diluentes já se fala, mas eu nunca ouvi, pelo menos, talvez, pode ser que até já tenha algum assunto disso, mas são aplicabilidades que a gente com certeza pode explorar, mas sempre explorando também as inter-relações, né? Nutrição, ambiência, manejo, acho que com certeza tem muita coisa para a gente tirar de suco. E para finalizar, pessoal, eu queria que vocês fechassem falando como que vocês veem o futuro disso tudo, novas tecnologias,
nessa área, né? Tanto da produção, da criação do probiótico, como na utilização, como vocês veem de mais tecnológico acontecendo nesse cenário? A minha visão, Jamil, é que hoje as coisas estão muito mais rápidas, né? Então, o que a tecnologia evoluiu nos últimos 20 anos vai evoluir em 5, 10 anos, né? Então, novas estratégias, tanto de terapêuticas quanto de acompanhamento dos animais, vão surgir, principalmente inteligência artificial. Você poder monitorar um animal antes que ele adoeça, ou você poder monitorar um animal sem estar lá presente, né? Eu acho que isso vai abrir vários caminhos, né, por esse meio. E sempre pensando também no que o consumidor quer, né? Não é apenas a indústria fornecer um animal, mas o que animal que o consumidor quer, né? Com menos estresse, com menos antibióticos, isso sem dúvida é uma questão de tempo para a produção se adaptar a isso, né? Eu acho que é isso que vai levar para o futuro, né? A produção não apenas de suínos, mas a produção em geral, né? Se existe uma pressão do consumidor final muito grande, então nós como empresa, como uma empresa farmacêutica, ou mesmo como uma empresa de produção, vai precisar se adaptar a esse padrão de consumidor. Então, eu acho que nós, além de pensar na produção, nós temos que ouvir o consumidor e dar as respostas corretas, né? Como que um suíno é produzido, que a alimentação que ele come, qual é a genética, o que nós fizemos para dar a ele um bem-estar animal. E a partir desse momento que nós vamos ter essa melhora na nossa produção e uma estabilidade financeira também, né? Levando produtos de boa qualidade que a gente faz, mas por um preço acessível e com um rendimento maior também para a agroindústria. E aí sim, essas barreiras tecnológicas vão vir a ajudar a fazer isso, mas cabe a nós também comunicar isso ao mercado, né? Então, é um pensamento que me veio agora e que eu acredito muito. Professor? Acho que a primeira coisa, assim, para a gente olhar para o futuro, né, o que há de mais moderno já acontecendo, às vezes não de forma aplicável, mas está aí, vamos dizer assim, nas bancadas das universidades, dos centros de pesquisa, das diferentes linhas de pesquisa. Antes da gente fazer esse exercício, eu acho que é hora, eu não estou dizendo que não estão fazendo, tá, mas é hora da gente fazer uma reflexão sobre o que a gente já tem de informação, porque nós temos muita informação já. E aí o Sandrinho comentou de inteligência artificial, a gente está começando a fazer uns exercícios disso, né? Estamos com um projeto na Animal Nutri, nós temos uma unidade que é análise e mineração de dados, e eu estou lá mexendo com a turma, nós temos que estudar microbiota, gente, o que a gente já tem de resultado, que tem na literatura, para a gente ver o que tem de relação, para trazer novos insights, né? E aí nós estamos com um projeto lá para começar isso daí. Mas saber, né, o que os bacilos já nos trouxe de informação, o que os lactobacilos, os bífidos, os pterococos, eu gosto de citar aqui a Faecobacteria prausnitzii, mas várias dessas são interessantes. Mas eu conversando esse dia com um colega do Nebraska, ele falou, Vinícius, muito provavelmente a melhor solução para coli enteropatogênica é uma coli. E aí, olha só que interessante, né? Ele falou, poxa, então, por que nós não temos já essa solução, né? Eu não estou dizendo que essa é a melhor e a única, o Sandrinho falou, é um conjunto de fatores, né? E aproveitando isso, né, eles falaram, poxa, nós estamos estudando agora o milho, né? Diferentes híbridos de milho sobre a microbiota. É um grande projeto de milhões de dólares. Né? Então, olha só. Mas, enfim, depois disso, eu acho que um ponto interessante
é a gente selecionar bactérias comensais, já existem alguns movimentos para isso, né? Bactérias comensais nativas que impactam conversão e vários outros indicadores de saúde do hospedeiro. O segundo, assim, acho que nós não devemos esquecer da modulação da microbiota ambiental. Então, quais as bactérias? Porque a gente está preocupado ali com a salmonela que não sai do ambiente, mas nós temos que estar preocupado com benéficas que talvez, não é que não saia do ambiente, né? Mas que esporulam melhor, que possam realmente garantir essa saúde do ambiente, tá? Que às vezes nós estamos lá com as melhores estratégias na nutrição e o ambiente está em desbiose, Sandrinho, o ambiente está em desbiose. E aproveitando, aproveitando essa questão da desbiose, uma outra coisa que nós começamos a nos questionar, que a gente ouviu, assim, e que a gente precisa de trabalhar, é assim, a gente tem falado tanto em desbiose, mas o que é desbiose e como que a gente pode quantificar essa desbiose? Então, a gente está pensando em começar a trabalhar, obviamente com alguns parceiros, né, score de desbiose. Né? E eu falo isso para quê? Porque aí sim a gente vai começar, talvez, a pensar em kits rápidos de microbioma, tanto intestinal, tanto ambiental. Que aí você já começa a formar com a inteligência artificial, tá? Com o score que a gente classifica de desbioses. Né? A gente começa a criar, então, clusters, tá? Para desenvolvimento de kits rápidos. Tá? E aí sim, porque os caras, quando a gente vai dar palestra, o nutricionista, o sanitarista fala, beleza, ótimo, lindo esse tanto de gráfico que você mostrou, mas e como é que eu vou aplicar esse conhecimento? Então, nós temos que estar atento a isso. Né? Eu acho que a questão de identificar marcadores intestinais que possam impactar principalmente doenças respiratórias, para a gente, de uma vez por todas, evoluir mais os programas de retirada ou de diminuição de uso de antibióticos. Tá? A gente falou de pós-bióticos, sem dúvida interessante, mas tem até os paraprobióticos, né? Que são micro-organismos que são, por exemplo, que eles provocam a morte do micro-organismo por calor, por exemplo, e ele funciona melhor, ele ativa o sistema imune de uma forma bem mais eficaz, né? Por fim, né, eu acho que não adianta nada a gente juntar esse tanto de informação se não tiver repetibilidade. Porque nós precisamos de chegar lá para o cara que vai ser tomar a decisão e falar, cara, você não vai... Não é, eu sempre falo isso, não é ractopamina que você vai colocar na ração e vai dar resultado 100% das vezes, tá? Mas tantos por cento, ela tem uma repetibilidade, isso daí, no que a gente se propôs a construir nesse programa. Então, isso é importantíssimo. E, por fim, você citou o livro da Alana Collin, né, o Jamil, o 10%, nós temos que escrever um de 10% suíno, viu, Jamil? Né, Sandrinho? Mas aqui na página 181 diz o seguinte, você é o que come, né, vocês são o que comem, né, e não é diferente com o suíno, e para mim, assim, da mesma conversa com esse pessoal do Nebraska, eles falaram assim, ó, o que a gente está descobrindo, não, que já está claro para nós que o ponto mais importante para se atacar chama-se nutrição. Nós precisamos de conhecer a relação entre nutrição e saúde intestinal de uma vez por todas. Não é só ficar um pontinho ou outro. A fibra, né? Os cereais, não. O que é que nós estamos trabalhando no dia a dia da nutrição que perturba ou que promove saúde intestinal? E quais as estratégias? Eu vou trabalhar um probiótico, mas qual que é o substrato que ele vai estar? Senão não adianta nada, tá? Então, o desafio que eu faço aqui é que nutricionistas precisam ter o olhar para isso. E a grande maioria não está tendo. Formula para o animal. Nós temos que começar a formular para a saúde intestinal do indivíduo, aliás, para esses organismos. E para os sanitaristas, que eles possam aceitar isso e conhecer mais disso. Tá? Porque realmente não tem como, tá certo? Então é isso, Jamil. É mais ou menos isso. Não, excelente, professor. Eu acho que a fala da nutrição, ela é obviamente muito oportuna, mas a fala para o sanitarista ela é mais oportuna ainda, porque às vezes a gente tem uma ideia um pouco de que muito reativa, né? A sanidade ela é muito reativa. Eu visito uma granja, eu tenho um relatório e eu tenho que tomar uma ação. Ela é muito pouco propositiva, né? Então, eu acho que esse conhecimento de saúde intestinal tem que cutucar um pouquinho também, não só o nutricionista, mas o sanitarista também. Pessoal,
Eu agradeço muito a presença de você, até propondo um brinde aí, né? Eu sei que o Evandro também está com o mate, mas o professor está tomando uma água ali. A gente sempre fecha a nossa conversa com uma pergunta fora da nossa alçada aqui, técnica. O professor Cantarelli já respondeu as perguntas que a gente faz no final. Então, professor, eu vou te fazer uma pergunta diferente hoje. Qual foi o melhor investimento que tu fez até hoje com menos de R$100? Se tu não tiver de cabeça agora, eu vou fazer uma outra pergunta para o Sandrinho, tu pode responder depois. Deixa eu pensar um pouquinho. Fala, Sandrinho, deixa eu tentar pensar um pouco. Sandrinho, a gente faz uma pergunta para todos os nossos novos entrevistados, como é o teu caso hoje, a gente pergunta assim, o que tu tem vontade de fazer na vida ainda que tu não fez até hoje? Posso responder a de R$100? Pode, com certeza. Vai lá. A de R$100, sem dúvida nenhuma, é no conhecimento, né, Jamil? É um investimento perfeito. Com R$100 você compra qualquer livro, você faz uma ligação hoje de internet, fala com qualquer profissional em todo o mundo e sempre é um bom investimento. E não deixando de responder a outra também, o que eu não fiz ainda na vida é continuar vivendo, né? Não, ainda mais num período pós-pandemia, né? Eu falo para alguns amigos que aproveitem, porque provavelmente essa seja a última pandemia que vocês vão viver na vida, né? Então aproveitem o pós-pandemia, né? Exatamente. Chegamos numa resposta, professor? Jamil, é muito difícil, cara. Nossa Deus. Eu falo que tem algumas perguntas que me destroem, cara. Me destrói assim, na verdade, destrói, não tem resposta, porque são tantas, né? Eu acho que o Sandrinho me ajudou, né? Porque R$100 hoje a gente tem que pensar, né? Muita coisa. Né? Depende do momento que você está, depende do teu anseio, da tua demanda, né? Mas o Sandrinho me ajudou, né? Apesar de eu estar no momento não estou lendo livros, né? Eu estou na frente aqui do 10% humano aqui, né? Estou tentando aqui, mas eu acho que livros, né? Quantos livros a gente pode comprar? Aliás, R$100 dá para comprar 5, 6 livros, né? Exatamente. Isso realmente pode mudar. O último livro que eu li, né? Que foi um pouco antes da pandemia iniciar, foi O Mais Esperto que o Diabo, né? E quanto que aquilo ali me despertou, né? Então, sem dúvida, eu acho que assim, tem outros bons investimentos, dependendo da hora, uma boa garrafa de vinho, né? Menos de R$100, o Sandrinho. Não, com certeza. Vocês compram garrafa de vinho mais barata aí, né? Preferência colonial, né, Jamil? Aí compra 10 garrafas. Aí compra 10 garrafas. Mas eu também como eu sou tomador de cachaça também, já é mais fácil, né? Apesar que a gente vai ficando sistemático, o preço das cachaças vão ficando mais alto. Um pouco mais cara, né? Tudo depende, né? Assim, momentos com amigos, um bom vinho, menos de R$100 é bom, mas eu acho que o conhecimento, né? Eu acho que sem dúvida nenhuma, Sandrinho. Não ocupa espaço também não é roubado, né? Então, acho que é um bom investimento. E eu acompanho bastante o Thiago Negro nas redes sociais, né, o Primo Rico, e muitas vezes o pessoal aborda ele naquela ideia, Thiago, eu tenho R$1.000, onde eu posso investir? Que ação eu compro? Que fundo de renda fixa eu aplico? Fala, cara, com R$1.000, investe em conhecimento. Com R$100, investe em conhecimento. Tu não tem um grande valor guardado para um investimento, investe no conhecimento, e talvez isso lá na frente, assim como a gente falou sobre os probióticos, né? A gente faz um movimento agora para ter um resultado mais a longo prazo, seja numa fêmea que fica, às vezes, 7, 8 partos num plantel, um conhecimento que a gente investe agora, ele se multiplica lá para frente, e eu acho que é um olhar muito, muito bom e uma analogia com toda a nossa conversa. Professor Exato. Vinícius Cantarelli, Evandro Sandrin, muito obrigado pelo tempo de vocês, foi realmente um prazer conversar com vocês na tarde de hoje. Gente do céu, muito obrigado mesmo, é sempre muito conhecimento, estando junto com o professor Vinícius, contigo, Jamil. Não é eu que agradeço, em nome da Fibre também agradeço essa oportunidade de estarmos aqui conversando e poder ajudar a compartilhar com o mercado as dúvidas do dia a dia. Né? Então, sempre à disposição para poder compartilhar conhecimento e compartilhar uma ação melhor para os nossos colegas e nossos amigos. Perfeito.
Jamil, eu digo mesmo, né? É sempre muito bom aqui trocar experiências, conhecimentos. A gente está falando de conhecimento aqui, né? E a Academia Suína tem dado um exemplo para nós, tem sido assim uma plataforma ímpar, tá, para a suinocultura brasileira. Vocês estão de parabéns, cada iniciativa. E aí, né, congregando aí uma série de empresas, como é o caso da Fibro, né, pessoas com muita experiência prática, como é o caso do Sandrinho. Então, isso assim, realmente é muito importante e muito valoroso, né? Acho que diante de tanta informação que nós temos nos dias de hoje, né, eu acho que vocês estão proporcionando muitas informações valiosas, isso é muito importante. Obrigado aí, viu, pelo convite e Obrigado, pelo professor. aprendizado. Obrigado, professor. A gente agradece as palavras aí. A gente gosta de falar que hoje uma das principais commodities é a atenção das pessoas, né? Então, a gente tenta atingir a atenção, chamar a atenção das pessoas do público da suinocultura através de algo que seja de valor, não simplesmente algo que a pessoa não possa ocupar no hoje ou amanhã na produção. Obrigado novamente, pessoal. Um prazer conversar com vocês. Um abraço, gente. Sempre à disposição. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado a vocês.